Eu me chamo Carlos e eu vou dar início à minha comunicação oral do meu trabalho intitulado Pensamento Divergente e Transtorno do Espectro Autista, TEA, Caminhos para o Processo de Ensino-Aprendizagem no Contexto Escolar, de minha autoria. A gente começa esse trabalho com uma pequena introdução que o trabalho busca analisar a correspondência entre o transtorno do espectro autista e o pensamento divergente. Como o processo criativo de uma criança com TEA, ela pode ajudar no seu desenvolvimento na educação inclusiva no contexto da escola. Esse trabalho, como fundamentação, como base, ele contou com um período de coleta que se concentrou no período de janeiro de 2025, permitindo observar de perto, por meio de um estudo de caso e uma observação participante, as manifestações criativas desse discente em situação real de escolarização por meio de uma monitoria, em que permitiu e possibilitou uma densidade empírica à análise, sendo possível observar como esses processos, essas manifestações criativas, elas poderiam ser convertidas em práticas pedagógicas eficientes. Dessa forma, foi possível se analisar, a partir desses dados coletados, que o processo criativo ele não deve ser reduzido a mero instrumento de ocupação ou distração, e que ele deve ser reconhecido como uma estratégia pedagógica que pode desencadear novos conhecimentos de práticas inovadoras. Esse trabalho, ele contou com uma metodologia dividida em 3 partes. A primeira delas foi a questão da revisão bibliográfica, onde eu obtive, uma revisão bibliográfica conduzida de caráter qualitativo, que conforme Megan e André, em 1986, eles destacam que a importância da observação sistemática e da análise cuidadosa dos elementos identificados pelo pesquisador é importante nesse caráter qualitativo quando a gente busca uma densidade do que está sendo falado, do que está sendo proposto. Foram levantados 21 artigos sobre criatividade, mas na análise de caráter qualitativo apenas 8 estabeleciam relação completa com o transtorno do espectro autista. A revisão bibliográfica, ela pôde possibilitar 3 coisas. A primeira foi que os alunos autípicos, eles tendem a ter um processo imaginativo muito frequente na sua rotina escolar, que durante a escolarização, na sua rotina escolar, com contato com o professor, eles apresentam muitas manifestações criativas. Eles fazem muitas manifestações de diferentes formas. Existem diversas formas de produzir um processo de ensino-aprendizagem, tendo a criatividade como base, ou seja, essa criatividade ela pode ser remanejada por diversas formas. E a criatividade é um meio de comunicação desses alunos com TEA segundo a complexibilidade de seu espectro. Ou seja, na maioria das vezes, esses alunos com TEA, eles usam essa manifestação artística, essa criatividade, esse processo criativo, para se comunicar, dependendo de como seja o seu espectro, da sua individualidade, o que ele esteja querendo comunicar ou o que ele esteja querendo repassar. Então, a criatividade, ela entra como um meio, ela entra como um intermédio que possibilita essa comunicação, mas também não só isso. Aí a gente contou, a segunda etapa foi a questão da monitoria, que para o desenvolvimento do trabalho foi se realizado um estudo de caso na Escola de Aplicação na Universidade Federal do Pará, com um aluno discente de 7 anos que tinha laudo, em transtorno do espectro autista, TEA e TDAH. Durante esse período, do período que se concentrou-se no mês de janeiro, foram feitas observações acerca da sua rotina, de como esse aluno de TEA, ele tinha essa relação com a criatividade inserida na sua rotina escolar. E essa monitoria comprovou 3 coisas principais: que o aluno apresenta um grau de criatividade muito ativo na rotina escolar, ele tinha um grau muito, muito excessivo, de diversas manifestações criativas, a cada intervalo de tempo, ele tinha muita manifestação.
Apresenta diferentes tipos de manifestações criativas como forma também de comunicação. Ou seja, nessas diferentes formas de manifestações criativas, não era somente desenho, era pintura, era dança, era música. Então, elas se retratavam de diversas formas. E comprovou que o processo de ensino-aprendizagem estava bastante expresso, ou seja, presente nessas manifestações. O que foi possível identificar nessa monitoria, né, com esse aluno, é que muitas das vezes ele utilizava o conhecimento que ele obtinha em sala de aula para poder realizar essas manifestações artísticas. Durante a análise, foi possível comprovar, né, que ele utilizava conhecimentos que ele obtinha na sua rotina escolar, que ele usava para fazer essas manifestações, além de também querer comunicar algum aprendizado, tanto para o monitor, quanto para o professor, ou quanto para os colegas na sala. A terceira etapa contou com o Mood Board. A gente precisou obter, eu precisei, no caso, obter dados que expressam a criatividade desse aluno para ter uma base de como deve se trabalhar. Aí foi te dar a ideia, né, de como produzir um caderno das cores, que se tratava de um mood board, que é um recurso de coleta de manifestações criativas desenvolvidas pelo discente durante sua rotina escolar, para serem analisados e reformulados. O caderno das cores, que eu denominei, né, que eu intitulei, ele foi usado como um livreto, né, em que ele tinha a principal função de coletar essas manifestações, que possibilitou a análise de diferentes manifestações artísticas, né, ou seja, possibilitou a análise e a coleta de diversos materiais artísticos que ele mesmo produziu, o estudo no nível de criatividade desse aluno, ou seja, em que nível ele estava, em questão de habilidade motora, em questão de psicopedagogia, né, em que nível ele estava, e observações críticas de como essa criatividade pode ser trabalhada a ponto de se desenvolver um recurso pedagógico para facilitar a dificuldade do aluno com TEA. O terceiro ponto foi muito importante porque esse moodboard, a partir das análises que eu pude obter dessas manifestações que eu coletei dele, né, foi como essas manifestações elas eram potencializadoras para poder fortalecer as dificuldades que esse aluno tinha em outras matérias ou que tinham um impasse. Então foi muito bom porque facilitou eu entender por onde tinha que trabalhar, por onde tinha que andar, o que eu tinha que focar. Então esse caderno das cores ele possibilitou ter muitas visões, tanto para mim quanto para a professora do atendimento especializado individualizado dele, né? Do AE, do atendimento especializado especial. Aí a gente entra na questão da fundamentação teórica. Esse trabalho ele foi fundamentado em 3 pontos principais: transtorno do espectro autista, pensamento divergente e educação inclusiva, compreendendo as manifestações artísticas como um eixo estruturante dos processos pedagógicos que respeita a singularidade dos estudantes atípicos. Na maioria das vezes, a gente encontra alunos atípicos que eles tendem esses processos criativos de pintar, de desenhar, e muitas das vezes os professores eles usam isso como recurso apenas de distração, como se não tivessem a mega importância, sendo que esses recursos eles podem ter uma potencialização muito grande para esse aluno. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, a criança autista encontra-se em constante processo de aprendizagem, na qual cada experiência sensorial, aquilo que sente, cheira, toca ou viver, modela seus sentidos e amplia sua compreensão de mundo, exigindo no contexto escolar um processo ativo e dinâmico, que necessita de estímulos que desafiem e enfrentam suas próprias dificuldades, transformando sua condição atípica em potencialidade. Ou seja, como eu falei em questão da criatividade, muitas das vezes, alguns alunos, eles apresentam muito hiperfoco em manifestações artísticas, ou alguns às vezes apresentam muitas habilidades em relação a essa área, né, das artes, não sendo somente artes visuais, arte no geral. E essas manifestações elas não são reconhecidas, não são valorizadas, e que elas podem ter um grande potencial pedagógico.
Fundamentando nisso, nesse horizonte, a criatividade é compreendida como um processo que emerge da interação entre o indivíduo, domínio e campo, exigindo que a escola reconheça e valorize esse potencial como forma de promover inclusão e aprendizagem significativa. Ou seja, que o pensamento divergente, que a criança com transtorno do espectro autista, que ele venha ser visto por um outro âmbito, que já foi possível ver de acordo com o Moodboard, ou com a monitoria que eu fiz, e que a revisão bibliográfica, né, de estudos que retratam isso, que falam isso, que o pensamento divergente, ou seja, que a criatividade, o processo inventário dessa criança, ela pode ter uma potencialidade, e que é preciso ser reconhecida como um meio que promove a inclusão e que também que promove a aprendizagem significativa. A criatividade é um processo que emerge da interação entre indivíduo, domínio e campo, sendo indispensável que a escola reconheça e valorize esse potencial. Ao articular essas contribuições teóricas, o referencial teórico consolida a compreensão de que o pensamento divergente é longe de um atributo acessório, constitui dimensão estruturante da educação inclusiva voltada a estudantes com TEA, exigindo práticas pedagógicas que integrem arte, sensibilidade, rigor formativo em um projeto educacional que permite tocar justiça e equidade. Ou seja, que o pensamento divergente está longe de ser somente um acessório, que ele pode ser visto sim parte estruturante da educação inclusiva, porque isso molda o indivíduo, ele está ligado com a questão do desenvolvimento humano desse indivíduo. Então, ele pode ser retratado como integrante da arte, ter sensibilidade e um rigor formativo em um projeto educacional que facilite a justiça e a equidade desse público do pai, né, que é o público da educação inclusiva, da educação especial. Aí as considerações finais que entram é que a investigação aponta a centralidade que a criatividade ela entra como uma dimensão inseparável do processo de ensino-aprendizagem. Que o pensamento divergente e a criatividade ela anda em conjunto com o processo de ensino-aprendizagem. Porque ao mesmo tempo que a criança aprende conteúdos regulares, mesmo que ele esteja fazendo uma manifestação artística, aquela manifestação artística que ele está fazendo pode estar correlacionada. E aquela manifestação artística ela pode ser formativa para a aprendizagem dele, que ela pode ser uma potencialidade pedagógica. A análise dos dados coletados, tanto por meio da observação participante, monitoria, quanto pela aplicação de recursos pedagógicos, como o caderno das cores, via Moodboard, evidenciou que o pensamento divergente não deve ser reduzido a uma atividade secundária, mas compreendido como uma estratégia pedagógica capaz de potencializar a autonomia, a autoestima e a capacidade comunicativa dos estudantes. Aqui é focado mais na questão do seguinte de comunicação. Muitos alunos, e também atinge, para além disso, né, atinge um outro âmbito, de que, mesmo que não entre como uma questão pedagógica, ela pode estar em uma outra dimensão, que é a questão da inclusão, da equidade, da comunicação, que a criança ela pode estar, a criança, o indivíduo, ela pode estar querendo comunicar algo que não pode ser falado, pensado, visto, expressado, mas que mas que possa ser manifestado em uma manifestação artística, criativa, ok? Que deve ser observado e que essa manifestação artística ela não deve ser levada em fato de atividade secundária, como distração ou como ocupação, e que ela deve atingir um outro âmbito. Nesse sentido, a criatividade emerge como um recurso que transcende o campo artístico, ou seja, que vai para além do campo artístico, tornando-se elemento estruturante da inclusão escolar e da construção de práticas pedagógicas equitativas, ao reorganizar modos de participação, expressão e interação no cotidiano da sala de aula. Ou seja, que a educação inclusiva ela é algo mais aberto e mais amplo, que vai para além da sala de aula e para além do próprio indivíduo, que ela está acoplada, né, que ela está maleável a se reorganizar nos modos de participação, expressão e interação do cotidiano na sala de aula em relação ao indivíduo. Ou seja, que tudo da criança tem que ser levado em consideração e que aquelas manifestações artísticas que ele esteja fazendo
por mais que seja apenas para desenvolvimento de habilidade motora, que elas devem ser levadas em conta, que elas devem ser levadas como prática pedagógica que potencializa a questão do indivíduo. Esse trabalho, ele entra com o principal intuito de valorizar um pensamento divergente não só da criança com o transtorno do espectro autista, mas de todo o público-alvo da educação inclusiva, da educação especial, né? Que venha valorizar esse pensamento pedagógico como um caminho facilitador e potencializador para esse processo de ensino-aprendizagem desse público da educação inclusiva, da educação especial, né, que possa facilitar como um meio, um intermédio para uma educação inclusiva mais justa e mais equitativa. E esse foi meu trabalho. Muito obrigado pela atenção. As referências a gente entra aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada a mais no meu trabalho, eu deixo o link completo. Se vocês quiserem ver as referências, os materiais que eu busquei, os autores que basearam meu trabalho, deixa aqui o QR Code para vocês terem um acesso maior. Muito obrigado pela atenção. Um beijo. Tchau, tchau.